Os símbolos de algumas profissões, como o bastão e a serpente da medicina, a balança do direito, tem também o esquadro da arquitetura, são alguns exemplos da presença da mitologia nas nossas vidas. Com uma temática ampla sobre o legado da mitologia grega em relação à vida, ao trabalho, aos relacionamentos, o professor e escritor Roberto Ponciano vai ministrar um curso a partir de março para um público diverso, e é com ele que a gente conversa agora. Nosso convidado aqui no Issa Bahia, um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, professor. Bom dia a todos e todas que estão escutando o programa da Rádio à Tarde. É um prazer estar com vocês aqui. Professor, quando a gente fala em legado da mitologia grega na nossa vida, a gente não está se referindo, obviamente, apenas a esses símbolos, não é, que foram citados como exemplo, mas em algo que vai muito mais além do que a gente pode imaginar. Estou falando aqui, por exemplo, das artes, literatura, filosofia, psicologia, ou seja, existe uma identidade muito forte entre a gente e a mitologia grega. Que identidade é essa, professor? É constitutiva do pensamento ocidental, e por mais que o Brasil seja uma mescla, a gente tem a influência portuguesa, africana e a própria, que é autóctone, e a mitologia grega nos ensina a entender até a nossa própria mitologia. Ela é fundante da nossa cultura. Várias das bobagens que a gente escuta por aí estão muito ligadas à falta de se debruçar pelos clássicos. A mitologia grega é fundante da nossa filosofia, é fundante da psicanálise através da psicanálise da psicologia moderna. Em cima dos mitos gregos, Freud construiu a psicanálise. Complexo de Édipo, por exemplo, Complexo de Elétra. Freud era um grande leitor da mitologia grega, assim, por exemplo, como Nietzsche, que é o fundador, o precursor da pós-modernidade. Ou seja, personagens da mitologia grega que se identificam com o nosso cotidiano, com o nosso jeito de ser. É mais ou menos isso? Eu diria que mais do que isso, em um que chamaria de arquétipos, né? São aqueles símbolos que transcendem o tempo. Por exemplo, o símbolo de Eros e Psique, o arquétipo de Eros e Psique. Eros é o amor bestial, é o amor carnal, o amor animal, é a libido, e psique é a alma. E um só é completo com o outro. Então, por exemplo, o amor só bestial, ele nunca se completa, ele nunca está satisfeito. E o amor só espiritual, ele nunca está feliz. Eros só é feliz com psique, e psique só se completa com Eros. Os arquétipos, os signos, são mais do que elementos que a gente pode relacionar com o nosso cotidiano. Eles abrem chaves de leitura para a nossa realidade, para a realidade interior e para várias áreas do conhecimento. É impossível ser um bom crítico literário, é impossível ser um bom psicanalista, é impossível ser um bom filósofo, um bom cientista social, sem dominar com profundidade a mitologia. Através dela, a semiologia, a semiótica, ela é muito importante. Por isso que eu me debrucei sobre ela para falar, olha, vamos voltar a falar sobre os mitos para entender o que são isso. Professor, o que é isso, perdão? A gente tem uma sociedade que é repleta desses símbolos, repleta de momentos em que nós bebemos nessa fonte, mas que em um determinado momento nós não sabemos ou não acompanhamos a origem desses mitos, a origem dessas questões que são intrínsecas à própria mitologia, mas que passaram por um processo de apagamento, talvez pela predominância do ideal cristão frente ao paganismo, que é uma boa parte da mitologia grega. A que o senhor atribui esse processo de desconhecimento nosso, da população em geral, sobre esses elementos da mitologia que são tão presentes, mas que são tão desconhecidos? Eu acho que o processo não é só esse. A gente está vivendo uma sociedade da imagem. Por exemplo, eu tinha alguns coparentes que tinham uma alfabetização muito pequena, tinham só até a 4ª série, mas liam um jornal inteiro todo dia, e discutiam política com mais profundidade do que muita gente que hoje tem mestrado e doutorado. Então, essa falta de se debruçar sobre a leitura daquilo que a gente chama de clássicos está levando a isso. Por exemplo, muita gente acha que Percy Jackson é mitologia, e não é. Ali tem vários elementos completamente embotados
e desvirtuados. O Hades não é o inferno. Na Grécia não tem pecado. Obviamente, o cristianismo, ele, em um determinado momento, vai tentar apagar os símbolos gregos, mas ele não pode apagar completamente, porque o cristianismo, principalmente agora por conta dessa nova tradição brasileira, do neopentecostalismo, muita gente crê que o cristianismo é uma religião judaica. Isso é um equívoco. O cristianismo, não o judaísmo, é uma religião grega. Os elementos teológicos, os elementos de exegese cristãos são todos de judeus helenizados. O Novo Testamento foi todo escrito em grego. E os elementos de pensamento do cristianismo são gregos. Então, há um embotamento disso. Por exemplo, a Bela e a Fera é um mito greco-romano. A Bela e a Fera é Eros e Psique. Quem nunca parou e nunca leu e não conhece Eros e Psique, acha que é uma história original. É um remake, vamos dizer assim. É um remake, não digo que melhorado, e muito piorado pela Disney, né? A Disney realmente pega os mitos e os destroça, acaba com eles. Acaba, inclusive, com o elemento, eu diria, o elemento agressivo, o elemento violento, porque esse elemento agressivo, esse elemento violento, tem um quê de catarse, tem uma função catártica. Quando você retira dos mitos e transforma os mitos em mitos fofinhos, eles perdem uma função, né? Que é a função da tragédia, que é a função da perda, que é a função de você se voltar para si mesmo e tentar entender aquele mito. Mas de uma forma ou de outra, isso também não acaba ampliando o alcance desse mito, mesmo que ele tenha passado por um processo de maquiagem? Ou o senhor acredita que esse movimento é pouco adequado para que haja o conhecimento, mesmo que superficial, desses mitos? Eu acho que é contraditório, depende de como isso vai ser trabalhado. Eu sou professor também, vejo muito professor defender em sala de aula que não. O Harry Potter, minhas filhas têm o Harry Potter completo e viram todos os filmes de Harry Potter. Ele vai levar que você se interesse a estudar mitologia. Isso não é uma verdade. Pode ser uma iniciação, ou pode ser que não. Ou pode levar que você se contente sempre com a versão reduzida. Vai depender de como isso é trabalhado. Efetivamente, os mitos vão continuar ali. Mas, por exemplo, na versão do Chapeuzinho, que o lobo não come a Chapeuzinho, você perde o momento da tragédia. Isso é muito violento para a criança. Aquilo tem o quê? Tem uma moral. Aquela fábula, inclusive não era infantil, tem uma moral. No momento que o lobo que Chapeuzinho, ao cair em tentação, ao não seguir o conselho, não é devorada, o mito perde toda a sua função educativa e de você fazer a introspecção e tentar entender o mito. Chapeuzinho não é Chapeuzinho, o lobo não é um lobo. Esse mito, inclusive, tem um cunho erótico sexual. Tem psicanalistas que trabalham com ele. Quando você abranda o mito e quando você, vamos dizer, torna o mito fofinho, esse mito perde a utilidade. Ele não faz mais a catarse, não faz mais que você se volte para dentro de si e tenha introspecção. Então, é um movimento contraditório. Pode ser interessante, pode ser uma porta de entrada, mas ele em si não basta, entendeu? Ele em si não dá esse suporte. É importante conhecer ele com mais profundidade. A gente está conversando aqui com o professor e escritor Roberto Ponciano sobre o legado da mitologia grega nas nossas vidas, a influência desses mitos no nosso dia a dia. E eu queria te perguntar, professor, como é que a gente pode tirar proveito dessa mitologia grega no nosso processo de autoconhecimento? Eu me lembro, no meu tempo de faculdade, que a gente estudou, por exemplo, um clássico modelo de triangulação amorosa, que era o caso de Zeus, deus do Olimpo, casado com Hera, que era uma deusa também, mas que tinha um caso com Semele, que era uma amante. E que Hera acaba descobrindo esse caso, como eu diria, chega junto a Semele, fala, olha, peça peça para Zeus se mostrar por inteiro, já que ele, enfim, armou ali, ele se mostra por inteiro para ela e acaba matando a Semele com seus raios, e aí volta para casa meio cabisbaixo. Eu me lembro dessa história e era mostrada como um modelo muito semelhante aos modelos de triangulação amorosa que temos hoje na nossa sociedade. Um dos modelos de
triangulação amorosa. O senhor acha que é por aí, estudando esses casos, o que representam essas histórias da mitologia grega, e a gente fazendo um paralelo na nossa vida para se entender um pouco mais? É assim que eu trabalho. O curso que eu estou abrindo, que eu estou fazendo, que eu fiz agora uma aula que está na internet, foi feito pelo canal Yaras e Pagus, e vou fazer uma outra no dia 21 de fevereiro, às 8, no canal de streaming, que eu ainda não sei qual farei, mas vou fazer, é sempre fazendo essa aproximação. Por exemplo, Eros e Psique, eu estou trabalhando a questão da libido, estou trabalhando a questão da repressão, estou trabalhando a questão da individuação, da transformação, né, da passagem, né, da puberdade para a idade adulta, e na idade adulta a questão do narcisismo, né, do ego, da importância, por exemplo, dessa individuação. Quando a gente fala em Eros e Psique, Eros é só amor carnal. Psique, ao iluminar Eros, perde Eros. Quando ela vê Eros, perde Eros, porque naquele momento ela deixa de ser uma menina e passa a ser uma mulher individuada. Então aquele amor bestial não basta mais. Ela precisa de um amor que a reconheça como pessoa. Então aquele Eros menino, ele é morto por Psique, e ela só vai fazer um movimento catártico e se reencontrar com ele quando ele a reconhecer também. Então os mitos, eles não são mentiras, nem são historinhas inocentes, eles são histórias que remetem muito para essa leitura do interior humano, né? Por que Édipo fica até hoje? Porque é uma história que daqui a 100 mil anos a humanidade vai estar estudando. Antígona, a mulher dividida entre o amor filial, entre o amor pelo irmão que foi morto numa guerra, né? Polinices é morto por Eteócles, mas ele é considerado um traidor da pátria, e ela é condenada na morte porque ela tem um dever filial de enterrar o próprio irmão. Isso é uma história permanente, né? Imagina você dividido entre o amor pela pátria e o amor pela família. Qual o princípio maior? Essa é uma discussão permanente, não tem como você sair. É um dilema ético, inclusive. Você trairia a sua pátria para salvar alguém da sua família? Você trairia alguém da sua família para defender a sua pátria? Isso é um dilema ético. Como é que você faz? Como é que você resolve isso? Então, os mitos gregos são muito profundos e são muito interessantes para a gente começar a trabalhar a nossa interioridade com profundidade e as questões que não são só individuais, né? Que os gregos sempre trabalhavam na polis, no coletivo. As tragédias gregas são sempre permeadas de problemas sociais. Professor, o senhor citou o Harry Potter, que é um elemento literário que apropria de muitos elementos de mitologias em geral, inclusive da mitologia grega. Tem também o Percy Jackson, que também faz uma espécie de apropriação de elementos da mitologia grega, ainda que não sigam efetivamente esse processo clássico da mitologia. Aqui o senhor acredita que essas novas gerações tenham mais dificuldade em lidar com os clássicos, ao mesmo tempo em que lidam bem com essas adaptações que bebem no clássico, mas que não necessariamente seguem a mitologia como ela era proposta pelos gregos? Como eu falei para você, eu também sou professor. Na pedagogia hoje tem duas correntes. Tem uma que faz um louvor disso, uma apologia disso, diz que é ótimo, e eu não sou um sectário contra isso, não. Eu tenho duas filhas que já são moças hoje, são mulheres, elas viram todos os filmes do Percy Jackson, viram todos os filmes do Harry Potter, elas têm todos os livros, então não fala, não é isso. Mas a questão é que, por exemplo, com elas eu falei, olha, isso não é real não, né? O mito não é real, isso não é a mitologia, isso não é um mito na sua amplitude, isso não é um mito na sua profundidade. E eu tive o papel de entregar a elas, não, por exemplo, o livro do Junito de Souza Brandão, que é para intelectual, mas entreguei livros de mitologia introdutórios bem legais que elas leram com prazer e descobrem que o Hades não é inimigo dos Zeus, né, que ele não trama contra os Zeus, que Poseidon não disputa o mundo com os Zeus, e isso vai recolocando o mito no lugar. Acho bem interessante que as pessoas tenham esse contato, mas é um problema maior, um problema da sociedade do espetáculo, né, da indústria cultural, em que as imagens são muito rápidas, tudo é muito efêmero, tudo é muito passageiro e não há aprofundamento.
como lutar contra isso é uma questão não resolvida. Eu gostaria de ter a solução deste enigma, né? É um enigma que ninguém consegue solucionar. O que eu coloco é que isso faz falta, porque essa falta de profundidade, às vezes, leva a que você não consiga resolver certas chaves de leitura. Vou dar um exemplo muito rápido, eu sei que o tempo é pequeno. Quando eu vi o debate sobre as mulheres de Atenas de Chico Buarque, eu fiquei com vergonha alheia, porque alguma pessoa que escute aquela música, mire-se no exemplo das mulheres de Atenas e acha que a música é machista, me desculpe, mas é uma pessoa completamente perdida de qualquer intelecção. O Chico ali está trabalhando com sarcasmo e ironia. Quando ele fala, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, ele está dizendo exatamente o contrário. Ele está dizendo, olha, não se mirem no exemplo daquelas mulheres. E ele faz a construção das mulheres de Atenas para mostrar às mulheres do Brasil daquela época que eram submissas e oprimidas numa sociedade patriarcal. Ele não podia dizer que eram as mulheres brasileiras, porque a gente vivia em pleno AI-5. Então, às vezes, a falta de profundidade leva a essas interpretações lacradoras de internet que, num segundo, você tem 1 milhão de seguidores. É muito fácil você ter 1 milhão de seguidores na internet sendo efêmero. Veja o caso do Flow, sei lá, do Monark. Ele é um cara que até ontem tinha 1 milhão e tanto de seguidores. E sempre deu indícios que era um nazista. Mas como as pessoas não têm leitura de realidade, as pessoas não captaram até ele se revelar completamente. Então, esse é um enigma que não tem solução. Eu não tenho essa solução. Gostaria de ter essa solução, mas é um debate na pedagogia. Eu sou professor e é um grande debate. Como fazer para as pessoas fazerem esta passagem, né? Sair desse mito adocicado, desse mito água com açúcar, para uma leitura mais profunda do mito. Não tenho uma solução. Tento trabalhar com isso, estou fazendo cursos para isso, estou oferecendo um curso para isso, mas eu não tenho a solução do enigma, não. Professor, para a gente encerrar, inclusive, por favor, fale desse curso. Ele começa agora, dia 7 de março, o curso de iniciação à mitologia grega, e vai ser pela internet. Vai ser pela internet. Eu vou deixar aqui, né, se vocês puderem depois passar também o meu contato. Por favor. No YouTube, Instagram e Facebook. No YouTube, Instagram e Facebook é @professor Roberto Ponciano, tudo junto, o R fica dobrado, né? Sim. Professor Roberto, então dobra o R. E no WhatsApp, no e-mail é professorrobertoponciano@gmail.com. Aí vocês podem entrar em contato. Até o meu zap, não tem problema, eu sou do Rio, 21 994027115. E é mais do que uma iniciação, tá? São 16 aulas. Vou tentar aprofundar 4 meses para as pessoas, pelo menos, tentarem entender esses arquétipos, né? Onde eles se encaixam na nossa realidade, qual a importância deles. Tentar fazer essa passagem, né, do Percy Jackson para o Junito de Souza Brandão. Muita gente não lê porque acha difícil. Não é difícil, é uma questão de hábito. Você passar de uma leitura mais superficial e mais adocicada para uma leitura mais profunda. Dá o exemplo do vinho, né? Eu só bebia vinho ruim, né? Até porque eu sou uma pessoa que vem da Baixada Fluminense, uma família pobre, então tinha só acesso a sangue de boi. Quando eu comecei a tomar bom vinho, que os meus amigos traziam para mim, eu achava aquilo horroroso, um negócio amargo, batia na boca, falei, como é que vocês tomam isso? Hoje é o contrário, eu não consigo mais tomar o vinho adocicado, porque eu acho que aquilo é um resto, é um mosto. Então, mesmo não tendo uma grana muito grande, eu vou lá e consigo pegar um vinho chileno, um vinho argentino a 30, 40 reais, dependendo do mercado que tem aqui no Rio, e tomar um vinho bom. Assim também é na filosofia, na mitologia, né? Tem uma hora que você tem que fazer a passagem do Percy Jackson para ler o Apuleio, né? Agora eu tento fazer essa passagem. Tá certo. Professor Roberto Ponciano, muito obrigado pela aula sobre mitologia grega. A gente reforça, curso que começa agora, dia 7 de março, pela internet. Mais informações aí pelo @professor Roberto Ponciano. É um curso que vai durar de março a junho, portanto 4 meses, e sempre às segundas-feiras. Mais uma vez, professor e escritor Roberto Ponciano, muito obrigado. Pois não. Deixa eu só dar um aviso, ele vai ser às segundas-feiras, mas quem se inscreve, ele fica gravado, então ele pode assistir de manhã, de tarde, à noite, a hora que quiser. É a vantagem da internet. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado, sucesso, um prazer e até uma próxima. Bom dia. Até uma próxima, obrigado.
E é mais uma conversa que vai estar disponível na íntegra logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora são 7h49 na Tarde FM.